Boa noite, igreja. A graça e a paz a todos. Nós estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos ver o capítulo 20 de Atos. Mas antes de mais nada, vamos estar orando, pedir para que Deus possa nos abençoar nessa noite, na ministração dessa aula, no entendimento que os irmãos vão ter e que amanhã no grupo, amanhã quarta-feira no grupo, todos possam estar compartilhando. E eu creio que essas aulas têm sido de grande valia. Tenho conversado com alguns irmãos, tenho visto que está trazendo crescimento, as dinâmicas dos grupos estão melhorando bastante. Então é isso, irmãos. Então nós vamos falar sobre Atos 20 hoje, mas antes disso, vamos estar orando, pedir para que Deus venha nos abençoar, amém? Abaixe sua cabeça aí na sua casa, onde você estiver agora. Pai querido, em nome de Jesus, te damos graças, ó Deus, por esse privilégio, Pai, de sermos igreja do Senhor. Pelo privilégio, Pai, de estarmos estudando a Tua palavra, Deus, nessa noite, Pai querido, e que haja graça do Senhor nessa ministração, que haja graça do Senhor sobre a vida de cada irmão que vai estar assistindo essa aula, Deus, que haja perfeito entendimento de tudo que nós vamos falar e ouvir aqui nessa noite, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, Pai querido, e eu oro por cada vida, para cada irmão, Pai querido, por cada membro dessa igreja, por cada pessoa que está assistindo essa aula, Deus, que haja, Deus, transformação de vida, que haja, Deus, entendimento da Tua palavra, crescimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Amém, irmãos? Então, só para relembrar um pouquinho, semana passada nós comentamos sobre o capítulo 19, a nossa aula, né? Ali, só para relembrar os irmãos, foi o capítulo 19 que Paulo chegou lá em Éfeso, né? E lá em Éfeso ele ficou agora um grande período ali, os irmãos lembram que nós falamos, né? Numa cidade importante ali do Império Romano, né? Que Roma estava dominando aquela região, e Éfeso estava localizada ali dentro desse contexto. Então nós vimos que Paulo chega ali, nessa província, né? Que hoje, os irmãos lembram que nós falamos semana passada, que hoje é a Turquia ali, né? Então nós vimos ali que teve como em todos os lugares que Paulo chegava ali, aquele templo, né, agora de uma outra deusa, a deusa Artemis, né? E essa deusa Artemis, nós falamos que esse templo dedicado a Artemis, ele foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Nós falamos das maravilhas, os irmãos lembram? Irmãos, e ali nós vemos que Éfeso ali era uma região estratégica, tanto econômica como política ali. Então nós falamos sobre o encontro dos discípulos com o Espírito Santo. Os irmãos lembram, né? Quando Paulo chegou ali, ele perguntou para aquele grupo de discípulos que tinha ali em Éfeso, se vocês receberam o Espírito Santo quando creram, né? E eles falaram que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então nós falamos sobre esse encontro de Paulo com os discípulos e agora eles entregando a vida realmente para Jesus, sendo batizados e receberam o batismo do Espírito Santo. Falamos sobre o evangelho transformador naquela cidade de Éfeso e também falamos sobre o tumulto, né, que foi ali naquela cidade, né, quando aqueles artesãos ali que faziam aqueles símbolos ali, naquelas estatuezinhas ali do templo de Artemis, né, que foram confrontados por Paulo. Eles estavam com medo que as pessoas deixassem de cultuar Artemis e estavam com medo de perder a fonte de lucro deles, que era aquelas estatuazinhas ali. Então, resumindo, né, o que nós vimos a semana passada foi isso. E hoje, então, nós vamos começar o capítulo 20 de Atos, né? Estamos chegando no capítulo 20, já estamos quase no final. Fora esse capítulo aqui, faltam mais 8, né? Então nós vamos terminando aqui mais esse livro, em nome de Jesus, e Deus vai nos dando graça, nos dando discernimento, estratégia, para que nós possamos ministrar essas aulas e que os irmãos venham ser edificados. Irmãos, esse capítulo 20, irmãos, ele é importantíssimo, e serve como um alerta para nós, a igreja de hoje. Então esse capítulo é muito voltado na questão de liderança também, né? Questão pastoral, aquela questão de liderança, questão de presbitério. E aqui nós vamos ver o cuidado de Paulo com as igrejas. Então é bem voltado mesmo para essa questão. Então o que chama atenção nesse capítulo 20, estudando esse capítulo, o que chama atenção nossa aqui, e você também, a hora que lê, vai chamar sua atenção, é o compromisso, o amor
e o senso de urgência do apóstolo Paulo. Ou seja, mesmo ele ciente dos perigos, ele segue firme, encorajando as igrejas e preparando os líderes para o futuro que estava para vir, né? Estava para vir. Então, Paulo aqui, por isso que eu falei aqui, né? Que ele é muito importante esse capítulo para nós, que mostra o zelo e o cuidado do apóstolo, né? Isso vai ser um exemplo para nós. Então, irmãos, esse capítulo aqui não é apenas um relato de mais uma viagem do apóstolo Paulo, mas é um profundo testemunho sobre a liderança cristã, o cuidado pastoral e a centralidade do evangelho. Tá vendo, irmãos? Então aqui, ó, olha a importância desse capítulo. Nós que estamos envolvidos dentro dessa visão da igreja, como igreja, sendo igreja, a importância que Paulo vai dar aqui sobre a liderança cristã, sobre o cuidado pastoral e sobre o evangelho ser o centro, né? O centro de toda a nossa pregação, de todo o cuidado com a igreja. E nós vamos ver aqui, irmãos, que nós estamos aqui por volta do ano 56, 57 depois de Cristo. Isso aqui ainda está dentro da terceira viagem missionária de Paulo, onde os cristãos viviam sob constante ameaça, tanto da oposição judaica, também quanto ao paganismo dos romanos. Então, aqui, irmãos, você vê que os cristãos aqui, talvez você sinta hoje que é difícil ser cristão, né? Mas imagine aqui nessa época de Paulo, nessa época dos primeiros cristãos, e aqui diz que eles viviam uma constante perseguição, tanto da oposição judaica, quanto também do paganismo romano, a perseguição dos judeus e dos romanos, né? Então, Paulo tinha que sempre estar fugindo de algum lugar, indo para outro, confrontando. Então, nós vamos ver exatamente isso aqui também nesse capítulo 20. E aqui, irmãos, Paulo já havia passado, como nós vimos na aula passada, 3 anos ali em Éfeso, né? Então, irmãos, onde ele experimentou muitos frutos ali, espirituais, os irmãos lembram, né? Muitos frutos espirituais ali, também ele experimentou grandes perseguições. Agora, irmãos, o que vemos nesse capítulo 20, irmãos, em relação à igreja, é a maturidade. A maturidade da igreja e o início agora da transição. Nós vamos ver agora que Paulo, ele começa a transicionar o seu ministério para os presbíteros que foram levantados nas igrejas. Então, esse capítulo 20, ele trata disso. Então, Paulo é o cuidado dele com a igreja, o cuidado com a liderança cristã. Então, nós estamos vendo aqui, nós estamos chegando num ponto agora que vamos ver essa maturidade da igreja e também o início dessa transição. Ou seja, a liderança dos apóstolos, e especialmente a de Paulo, estava sendo gradualmente repassada aos presbíteros de cada igreja local. E também, irmãos, é um momento de reafirmação do Evangelho da Graça. Então aqui nós vemos que, mais uma vez, o Paulo, que é o pregador da graça, naquele que teve a experiência da graça, né, sendo ministrado pelo próprio Jesus Cristo, quando ele passou 3 anos ali no deserto da Arábia e ele teve revelações tremendas da parte de Deus ali, da parte do Senhor Jesus, e Paulo agora sendo aquele que anuncia a graça. Então nós estamos vendo agora uma reafirmação desse evangelho da graça e da necessidade, irmãos, da vigilância e do chamado ao serviço na obra de Cristo. Então, por que a graça, irmão? Por que esse chamado? Porque o que nos capacita a fazer a obra, irmãos, o que nos capacita a dar essa aula, o que está me capacitando a dar essa aula, o que te capacita hoje, falando no nosso contexto de igreja local, o que te capacita a ministrar uma aula para as crianças, a liderar um grupo, ajudar como cooperador, tudo isso, irmãos, nós só somos capacitados porque nós estamos envolvidos dentro do ministério da graça. Nós vivemos na graça. Então, a graça, irmãos, ela é um chamado à vigilância do nosso serviço na obra de Cristo. Então, aqui nesse capítulo 20, nós vamos reparar, e você vai reparar aí que existem 3 grandes momentos. Quando nós começarmos a ler,
você vai identificar três grandes momentos. Primeiro, é a viagem de Paulo pela Macedônia e Grécia. Depois nós vamos ver um episódio interessante, né, que aquele jovem chamado Eutico, lá de Troade, que ele cai, né, do terceiro andar quando Paulo estava se estendendo numa ministração ali. Esse menino ele acaba adormecendo e caindo e morrendo. E nós vamos ver ali que Paulo acaba ressuscitando aquele menino, ora por ele, ressuscita e continua a ministrar. E outro tocante também, irmãos, é o discurso que Paulo faz de despedida ali, lá em Mileto, né? Nós vamos ver que lá em Mileto ele chama os presbíteros de Éfeso e ali ele se despede dos irmãos ali e fala algo que tocou muito o coração dos irmãos ali, porque eles nunca mais, Paulo diz, hoje é a última vez que vocês vão estar me vendo. E ali depois teve choro, nós vamos ver isso daí. Então, para você organizar aí nesse estudo, o capítulo 20 ele tem 38 versículos e são divididos da seguinte maneira: do versículo 1 ao versículo 6, fala sobre o aprendizado com as decisões de Paulo. Então, Paulo vai nos ensinar agora, do versículo 1 ao 6, ao ensinamento de Paulo sobre as decisões que ele tem tomado ali. Do versículo 7 ao 12, nós vamos ver exatamente esse acontecimento com o Eutico, né? Aquele jovem que, lá de Troade, que caiu lá do terceiro andar da janela. E do 13 ao 38, irmãos, nós vamos ver o discurso de despedida de Paulo e a sua importância ali nesse contexto de despedida. Então, eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia, né? Ou no celular, ou no papel, ou senão você pode acompanhar aqui também. Nós vamos estar passando aqui na sua tela aí os versículos. Vamos ler e para que Deus possa nos abençoar nessa noite através desse capítulo 20, que é de grande importância para a nossa vida como igreja hoje. Então vamos lá? Capítulo 20 de Atos, versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por, presta atenção, irmãos, alguns irmãos que acompanharam Paulo nessa viagem. Sendo acompanhado por Sópatro, que era filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Então, isso aqui, irmão, só para você ter uma noção. Então, esses meninos aqui, esses discípulos que acompanharam Paulo na viagem, na verdade, eles serão aqueles que serão os responsáveis agora para estarem dirigindo essas igrejas, né? Então, nós somos aqui de Bereia, falamos de Tessalônica, falamos de Derbe, Éfeso também está nesse contexto, né? Então, esses meninos que acompanharam Paulo serão os futuros agora líderes das igrejas que foram plantadas por Paulo ali. Versículo 5. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Versículo 8. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono. Caiu do terceiro andar, quando levantaram estava morto. Paulo desceu
inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Olha que tremendo aqui, irmãos. Paulo ali, ele encontra os irmãos ali, ele começa a ensinar, diz que ele faz um longo discurso até meia-noite. Esse rapaz, o Eutico, tomado ali pelo sono, diz que ele cai da janela. E depois que Paulo vai lá e ressuscita, Paulo volta a ministrar. Ou seja, Paulo ministrou até amanhã do outro dia. Olha só que tremendo isso. É isso aí que tem nos empolgado, irmãos. Como eu falei na última, semana passada, na outra, quando nós tivemos o culto de manhã aqui, dia 19, eu falei de um dia nós passarmos um domingo aqui, né? Chegar aqui umas 10 da manhã, ficar aqui até a tardezinha, junto com Deus aqui, ouvindo a palavra, louvando, adorando. Isso é algo tremendo, né? Que Paulo fez aqui. Então, versículo 12: levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Um detalhe aqui, irmãos. Você está vendo que nessa leitura, o autor aqui, que é Lucas, ele está falando sempre assim, ele está se colocando dentro do contexto, né? Ele fala assim, então, fomos. Então, quando nós chegamos. Então, os irmãos sabem que Lucas, o médico, né? Lucas, foi um discípulo de Paulo. E Lucas acompanhou Paulo durante algumas viagens missionárias. E nós estamos vendo aqui que Lucas, ele tá relatando exatamente isso. Ele sempre fala assim, nós nos encontramos quando nós chegamos. Então ele está junto com Paulo nessa viagem. É por isso que Lucas consegue detalhar tão profundamente esse livro de Atos. Por quê? Porque ele viveu a história. Ele fez algumas dessas viagens junto com Paulo. Ele era discípulo de Paulo. Olha que interessante, irmãos, quando nós somos discípulos de alguém, né? Nós caminhamos juntos. Nós estamos vendo isso aqui na vida de Lucas. Versículo 14. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Versículo 21. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer ali. Senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Irmãos, vamos dar uma parada aqui. Tem umas coisas que a gente está lendo e que a gente precisa parar para falar para os irmãos. Às vezes nós estamos na igreja, começamos a servir a Jesus e nós achamos que a partir daquele momento só vai acontecer coisas boas conosco, né? Olha aqui que Paulo está dizendo, irmãos. Olha aqui o coração de alguém que colocou a sua vida
inteira diante de Deus, para servir a Jesus. Paulo não está dizendo aqui, eu estou indo para Jerusalém, esperando ser recebido lá com aplausos. Paulo não está falando assim, estou indo para Jerusalém, esperando receber uma grande oferta dos irmãos ali. Não, não está falando isso. Paulo não está falando assim, estou indo para Jerusalém para ser reconhecido, para ganhar que nem alguns estão ganhando aí, né? A chave de cidadão, né? Imagina aqui em São Paulo, né? Você vinha aqui ganhar a chave de cidadão paulistano. Paulo não estava esperando isso. Tem gente que esmera isso, irmão, tem gente que espera isso. Não, você agora vou ganhar a chave da cidade de Mauá. Você é a pessoa mais importante de Mauá. Você é a pessoa mais importante do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Que é isso, irmãos? Olha só o coração do apóstolo, irmão. Ele não está preocupado em ser o cara mais importante de Jerusalém. Ele não está preocupado com riqueza. Ele não está pensando que vai receber riqueza, títulos, nada disso. Só que ele fala aqui, irmãos, só para relembrar, só para voltar aqui um pouquinho. Agora, no 22 aí, irmãos. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá. Mas olha só o que ele fala no 23. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa. Olha só o que o Espírito Santo avisava, irmão, para ele. Que prisões e sofrimento esperavam a ele. Irmão, isso aí é maravilhoso. Isso aí é maravilhoso. Você que está na igreja só esperando bênção, só esperando uma boa recompensa, irmãos. Olha só que o apóstolo dos apóstolos fala aqui. Olha aquele que plantou as igrejas, irmãos. Olha aquele que toma o evangelho de Cristo para ele mesmo. Olha só que espera, irmãos. Prisões, sofrimento esperavam ele ali. Eu não estou dizendo para você que você vai só receber sofrimento de Deus, irmãos. Mas estou falando que nós precisamos estar preparados. Porque tem pessoas que, por um resfriado, às vezes, já abandonam Cristo. Tem pessoas porque perdeu o seu emprego, já abandona. Tem pessoas porque o pastor não cumprimentou, passou e não falou um oi, não deu a paz do Senhor, já é motivo de abandonar a igreja, abandonar Cristo. Irmãos, é por isso que fala aqui esse capítulo 20 de Éfeso, esse capítulo 20 de Atos, ele mostra a maturidade da igreja. Maturidade da igreja. Então, irmãos, aqui mostra Paulo como alguém maduro e alguém que seja um exemplo para nós. Vamos seguir? Versículo 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Olha que maravilhoso aqui, irmão. Complementando o que nós estamos falando, olha o que Paulo diz aqui. Não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Irmãos, sabe um problema que nós temos como igreja hoje? É que a gente se preocupa muito com a nossa vida. É que a gente se preocupa muito com as nossas coisas. É que nós nos preocupamos muito com aquilo que nós vamos ter, com aquilo que nós vamos conquistar. Nós não estamos dispostos a perder. Né? Jesus fala isso, né, em Mateus? Aquele que quiser, aquele que perder é que vai ganhar. Só que muitas vezes nós não estamos dispostos a perder. Paulo aqui, ele está dizendo exatamente isso. Eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Irmãos, olha o que nós precisamos, queridos. É isso que tem que estar na nossa mente como igreja, é isso que traz maturidade para a igreja. É nós não estarmos preocupados conosco mesmo, mas sim em terminar de uma maneira exemplar a carreira, a corrida, o ministério que o Senhor confiou nas nossas mãos. É por isso que eu acho esse livro de Atos tremendo, irmãos, porque ele traz maturidade para nós, você que está me assistindo aí na sua casa. Nós precisamos amadurecer nesse ponto. Estou passando por uma doença, mas isso não é motivo
para que nós não possamos continuar a carreira que o Senhor nos deu. Ah, estou desempregado agora. Ah, isso não é motivo, querido, para você não terminar a corrida que o Senhor colocou você, essa carreira que foi proposta para você, esse testemunhar do Senhor Jesus, irmãos, e parece incrível isso, porque mesmo quando a pessoa está passando por tribulações, por sofrimento, mas ela permanece firme na obra, firme na carreira, não abandona, não deixa nada de lado, irmãos. Quanto que o nome de Jesus, ele é glorificado nesse momento. Quantas pessoas que se convertem, porque falam assim, puxa vida, o meu irmão está passando por uma luta dessa, mas ele não deixa de testemunhar da graça de Deus, do Evangelho de Cristo. Ele não deixa. Estão vendo, irmãos? Isso é maturidade. Versículo 25. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Né? Tá vendo, irmãos? Paulo está falando assim, ó, mesmo passando por todas essas lutas, eu tenho plena convicção do tempo que eu estive com vocês, que a partir de hoje, provavelmente, né, vocês não verão mais a minha face. Talvez hoje seja o último dia. E essa é a expectativa, né, irmão? A gente sempre quando está fazendo alguma coisa, talvez essa aula, né? Talvez seja a última aula que eu possa estar ministrando para os irmãos, né? Queira Deus que não, né? Que Deus me dê saúde para continuar, e graça, e força, e motivação mesmo em Deus para continuar ainda por muitos anos essa carreira. Mas o que Paulo está dizendo aqui, hoje praticamente tenho certeza que muitos de vocês não vão viver mais, me ver mais. Mas uma coisa eu tenho certeza, o sangue de vocês não serão requerido de mim. Por quê? Porque todas as vezes que eu tive com vocês, eu não falei nada que não fosse para edificar a vida de vocês, nada que não fosse do Evangelho. Isso é maravilhoso, irmãos. Capítulo 27, versículo 27. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. 28. Importantíssimo esse 28, irmãos. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Versículo 31. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata e nem o ouro, e nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Versículo 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhe que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é dar do que receber. Irmão, você está disposto a isso? Ah, vem cá, vamos pensar nisso aqui. Olha o que Paulo está dizendo aqui nesse 35, irmãos. Que nós precisamos ajudar aqueles que estão mais fracos no nosso meio. Lembrando aqui a palavra de Jesus, né? Que a maior felicidade é em dar do que em receber. A nossa mente tem que estar isso, irmãos. Quando você está dentro de um grupo, né? Ou numa célula. O que você precisa estar ali? Como que seu coração precisa estar ali? Seu coração tem que ir disposto a mais a dar os irmãos ali do que a receber. Você que está na igreja, você que vem em todos os cultos. E às vezes nós vamos para o culto assim, né, irmão? Ah, o que será que vão tocar hoje? Qual louvor que vai tocar? Ah, quem vai pregar hoje?
Aí, dependente se você vê o nome de quem vai pregar, você nem vem naquele dia, né? Porque você quer receber uma palavra que vá de acordo com aquilo que você precisa. Uma palavra que vai de acordo com o seu, com aquilo que você deseja ouvir. Mas, irmãos, a nossa expectativa de estar num grupo, a nossa expectativa de estar na igreja, irmãos, tem que ser essa. Que eu possa ir hoje para o grupo, muito mais disposto a dar aos meus irmãos do que a receber. Que hoje eu possa ir no culto, e que lá no culto eu possa a dar para alguém muito mais do que eu possa receber. Dar um abraço, dar uma palavra, sabe? Ajudar nas ofertas, no meu dízimo. Sabe, se tiver algum irmão ali necessitado, que eu possa levar ali o alimento da cesta básica, porque tem pessoas que precisam. E quando eu venho para o culto, irmãos, você não precisa, você não pode vir com essa mentalidade que você vem para receber. Porque tem pessoas que entendem que a igreja é isso, que o evangelho é isso. Vai no grupo pensando em receber algo, sempre receber. Vem para o culto somente pensando em receber algo. Irmãos, mas quando nós tivermos essa maturidade que Paulo está nos ensinando aqui, de ser igreja, é muito mais preocupado em que nós vamos estar com os irmãos, para ajudar os mais fracos. Quantas pessoas que são mais fracas que você, que estão no seu grupo, e precisam de você. Quantas pessoas na igreja que estão mais fracas espiritualmente, ou estão passando por um grau de necessidade muito maior do que você, e você precisa ser o quê? Um instrumento de Deus ali na vida dessa pessoa. Versículo 36. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Olha, irmãos, como que Paulo era amado ali por aqueles irmãos, né? Por aqueles presbíteros. E eles choraram, abraçaram Paulo. Isso se chama relacionamento. Relacionamento com o pastor, relacionamento com o líder, relacionamento com o irmão, relacionamento com os pares, com aqueles que são na hierarquia, está acima de você, ou aqueles na hierarquia estão abaixo de você. É relacionamento, irmãos. Aqui Paulo mostra quanto que ele era amado por aqueles irmãos. E aqueles irmãos se entristeceram bastante com a declaração que Paulo disse que nunca mais, depois daquele momento, que nunca mais eles o ouviriam de novo. Então eles choraram bastante, se entristeceram, acompanharam Paulo até o navio e nunca mais, de fato, viram a face de Paulo. Irmãos, vamos meditar um pouquinho agora aqui nesse capítulo. Tremendo esse capítulo, irmãos. Eu confesso para os irmãos também que quando eu estava lendo esse capítulo, irmãos, eu me emocionei. Eu me coloquei ali no meio daquele povo ali junto com Paulo. A tristeza naquele sentido é que esse irmão tem ido para outro lugar, está indo para outro lugar e nunca mais o vão ver, né? Irmãos, então nós precisamos ter relacionamentos. Aqui diz que Paulo, após aquele tumulto, os irmãos lembram, né, daquele tumulto lá em Éfeso, né? Que aqueles artesãos chamaram aqui os outros, chamaram a população ali, levaram ele até aquele escrivão. E os irmãos lembram que aquele povoado, aquele povo todo, aqueles judeus, aqueles que estavam contra Paulo, foram até ao teatro ali, né? Até aquele lugar, no teatro de Tirano, onde Paulo estava ensinando. Eles ficaram durante 2 horas ali naquele tumulto, gritando: a salve Artemis, a deusa de Éfeso, salve Artemis, a deusa de Éfeso. Então, eles ficaram ali durante 2 horas, naquele tumulto, até o escrivão chegar ali. Nós falamos na semana passada, né? Até o escrivão chegar ali e liberar aquele povo, falando que Paulo e seus discípulos não fizeram nada contra a deusa deles, eles não tinham motivo de estar ali. Mas encerrando ali esse tumulto, irmão, nós vemos que Paulo, ele decide seguir para a Macedônia
e para a Grécia. O que vamos perceber agora, irmãos, é que Paulo, ele prioriza o cuidado pastoral. Esse capítulo é interessante, irmãos, que os outros capítulos, nós vemos que Paulo, ele estava chegando nas cidades e pregando o evangelho, falando do evangelho de Cristo, ministrando o evangelho da graça. Mas aqui nesse capítulo 20, nós vamos ver agora Paulo de uma maneira diferente agora. Ele está priorizando o cuidado pastoral. Agora ele deixa um pouquinho de ministrar para a população ali, para os gregos ou para os judeus que não eram convertidos e para os gregos. Ele deixa um pouquinho de ministrar para essas pessoas que estão fora da igreja. Ele volta agora. O foco dele agora, nesse capítulo 20, é o cuidado. É por isso que ele vai voltando, né? Ele vem ali, ele quer voltar para Jerusalém, ele vem passar pela Macedônia, pela Grécia, fazendo o quê? Visitando as igrejas que ele plantou, levantando ali os presbíteros e dando uma palavra de encorajamento para cada um deles. Então nós vamos perceber isso aqui, irmãos, é cuidado pastoral. Então isso o pastor precisa ter com a igreja, né? Não é só lotar a igreja de pessoas. O pastor precisa cuidar das pessoas. Precisa ter o cuidado pastoral. Precisa ter o cuidado com a equipe dele. Né? Paulo aqui estava tendo cuidado com os presbíteros, anunciando coisas para eles ali, fortalecendo. Então, irmãos, mesmo sob perseguição, a preocupação de Paulo, mesmo ele sendo perseguido, irmãos, a preocupação dele agora era animar os irmãos. Então aqui diz que ele passou por Filipos, por Tessalônica, por Bereia, fortalecendo as igrejas que ele havia plantado. Olha que maravilhoso, irmãos. Olha só o cuidado pastoral aqui. Então ele vem agora, passando por Filipos, Tessalônica, Bereia, para quê? Não é para anunciar o evangelho ali, não. É para fortalecer as igrejas que ele havia plantado. É importante. Nós precisamos fortalecer, irmãos. Eu vejo esse curso que nós estamos fazendo agora, essa direção que Deus colocou no meu coração, que eu compartilhei com o pastor Antônio, compartilhei com os discipuladores, com a liderança, de estar no online, exatamente por isso também. Eu como pastor, irmãos, agora eu estou me sentindo, de fato, cumprindo aquele chamado que o Senhor me deu. Eu acho que agora você assistindo essas aulas, ouvindo, e aí toda a igreja agora tendo a oportunidade, isso é o quê, irmãos? É o cuidado com a igreja. Seguindo o exemplo de Paulo, né? O pastor cuidando das igrejas, o pastor dando palavra de ânimo, o pastor dando motivação, o pastor ensinando a palavra. Então aqui diz que Paulo permaneceu 3 meses na Grécia, período em que escreveu a carta aos Romanos. Isso aqui é interessante, irmãos. A carta aos Romanos, Paulo escreveu exatamente nesses 3 meses que ele permaneceu ali na Grécia. Então, em forma de curiosidade, né, você marca isso. Se alguém um dia perguntar para você como Paulo escreveu o livro de Romanos, aonde ele escreveu o livro de Romanos? O livro de Romanos ele foi escrito nesse período de 3 meses que Paulo permaneceu na Grécia. E esse livro de Romanos, irmãos, é uma das mais profundas exposições do Evangelho. Nós vamos chegar a estudar ele ainda. Logo, logo nós vamos chegar nele. Então, irmãos, Paulo aqui, diante dessa conspiração judaica, Paulo decide voltar pela Macedônia. Então, agora ele viu que pelo caminho que ele estava voltando, estava tendo muita conspiração daqueles judeus contra ele. Então, ele muda agora a rota, ele volta pela Macedônia, ou seja, demonstrando prudência, sem perder o foco missionário. Outra coisa que Paulo nos ensina aqui, irmãos, temos que ser prudentes. Mesmo fazendo a obra de Deus, precisamos ser prudentes. Por quê, irmãos? Porque talvez a perseguição hoje contra nós não é mais da maneira que era feita com Paulo, pelo menos aqui no Brasil, né? Porque na Nigéria nós temos visto relato de irmãos, só essa semana passada, 300 cristãos foram mortos, queimados ali na Nigéria.
Semana passada, tá aqui. E na Nigéria está tendo uma grande perseguição aos cristãos lá. E os cristãos lá estão vivendo exatamente o que Paulo viveu aqui. Nós aqui no Brasil não vivemos isso ainda, pela graça de Deus. Mas, irmãos, uma hora ou outra essa perseguição chega. Uma hora ou outra nós seremos perseguidos também. Mas, irmãos, nós temos que ver aqui que Paulo foi prudente. Então, nós precisamos ser prudentes também. Seja prudente. A Bíblia fala que, lá no livro de Tiago, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, né? Então, nós temos que ser prudentes. Porque o diabo, hoje nós não temos essa perseguição física aqui no Brasil ainda. Mas, irmãos, a nossa perseguição está aqui, ó, na mente. Na mente. E o diabo, ele pode ficar o tempo todo bombardeando a sua mente. E uma coisa que eu vi essa semana foi com o pastor Douglas Gonçalves que eu vi. Ele estava ensinando no Talmidim. Ele falou assim: olha, eh, a gente pode ser, é possível, muitas vezes, evitar que os pássaros sobrevoem sobre nós. Mas uma coisa que nós não podemos permitir é que faça ninho. O problema é o ninho, irmãos. Quando nós não somos prudentes e alguma coisa está acontecendo e a gente fica deixando essas coisas nos levarem para um outro caminho. Então, Paulo está dizendo aqui, prudência sem perder o foco missionário. Então, nós temos que ser prudentes, porque hoje o nosso ataque, a nossa perseguição não é física, mas é na mente. É na mente. Então, nós não podemos impedir dos pássaros sobrevoarem a nossa cabeça, mas nós podemos não permitir que eles façam ninho em nós, porque é aí que é o problema. Então, Paulo está evitando exatamente isso, que essa perseguição dos judeus estavam com ele ali, ele tinha que fazer um outro caminho para ele não cair nessa armadilha dos judeus. Então, irmãos, o diabo está armando armadilhas para nós muitas vezes. Então, nós temos que ser espertos nisso. Então, nós percebemos aqui também no versículo 4, irmãos, no versículo 4 mostra que Paulo destaca os companheiros que ele levou nessa viagem, né? Que eram quem? Eram os representantes dessas igrejas que ele plantou. Então, aqui, só para relembrar os irmãos, aqui no versículo 4, está dizendo assim: sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, né? Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Então, aqui ele está levando esses líderes. Então, os líderes que ele formou nessas igrejas. Então, nessa viagem agora, esses irmãos eles estão acompanhando Paulo. Para quê? Para que eles possam ter mais esse tempo com Paulo ali, que eles possam aprender mais com Paulo, porque está chegando a hora de Paulo fazer o quê, irmãos? Paulo entregar a liderança dessas igrejas para esses irmãos. Né? E esse tem que ser a preocupação de todo pastor. Sabe? Eu, como pastor dessa igreja, eu tenho a equipe aqui de discipuladores, que a gente tem investido, ensinado, caminhado junto, exatamente para quê? Se amanhã não estiver aqui, irmãos, esses irmãos começam a continuar tocando a igreja. Então, isso nos ensina o seguinte, que a obra de Deus é feita com parceria. Parceria. E parceria com os líderes, e aqueles líderes que nós levantamos serem enviados, né, ou estiverem prontos para assumir a igreja numa eventual saída do líder, né, como Paulo aqui vai dizer nesse discurso, que ele está deixando eles, não é? E provavelmente eles não irão vê-lo mais frente a frente. Então ele está levando esses homens para estar com ele, para aproveitar, aprender um pouco mais, né? É o discipulado que ele está fazendo ali. E é importante, irmãos, ensina que a obra é feita em parceria. É por isso que eu gosto de ter meus parceiros, né? Tanto aqui da igreja, como parceiros de outros ministérios também. Então, hoje nós temos alguns pastores que nós temos caminhado junto, alguns pastores amigos nossos, alguns pastores que pregam aqui, algumas igrejas que eu vou pregar. Isso aí tudo é a parceria que nós precisamos, porque só existe uma igreja, na verdade, irmãos. Aqui, como o Paulo está dizendo, ele já começou a plantar igreja nessas cidades. Vai deixar essa liderança em cada cidade. Mas
só existe uma igreja, que é a igreja de Cristo. Isso é importante as pessoas saberem. Aqui Paulo, agora levando esses irmãos e chegando ali em Troade, nós vimos que Paulo chegando ali em Troade, e ele diz que é no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo, né, irmãos? Domingo que é o primeiro dia da semana. Então os cristãos, eles estão reunidos, eles se reúnem ali aos domingos, né, no primeiro dia da semana, para quê? Para partir o pão. Né? Como Jesus falou, né? Todas as vezes que vocês se reunirem, façam memória de mim, né? Comam do pão, compartilhem, tomem do cálice, fazer isso em memória de mim. Então, eles estavam se reunindo ali em Troade todos os domingos para partir o pão. E Paulo chega ali. Então, esse relato da igreja estar se reunindo ali no primeiro dia da semana, irmãos, ele mostra um dos primeiros registros claros do culto cristão dominical, né? E que nesse culto incluía também a ceia do Senhor e possivelmente uma refeição comunitária. Ou seja, irmãos, era uma refeição mesmo. Eles compartilhavam ali do cálice e do pão, mas eles se reuniam também para passar o dia ali, uma refeição. Então eles comiam juntos, né? Literalmente comiam, tinha comida, refeição. Então eles passavam o dia junto ali. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Agora, o que acontece ali em Troade, irmãos? Paulo chegando ali nesse primeiro dia da semana, os irmãos compartilhando ali do pão, fazendo aquela refeição juntos. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Tem um acontecimento ali com o jovem ali, né? Chamado Eutico. Isso aí é interessante que ele faz a gente refletir um pouco, né? A gente até acha engraçado às vezes, né? Paulo, às vezes a gente passa 5 minutos do culto, 10 minutos, os irmãos já ficam meio, né? As igrejas já... E cada dia mais há uma motivação nas igrejas de fazer o culto mais curto. Não, tem que fazer um culto mais curto. Né? Dos últimos 4, 5 anos para cá, nós temos visto isso. Não, o culto tem que ser de 1 hora, o culto tem que ter 1 hora e meia, 40 minutos. Então, cada dia as pessoas querem diminuir mais o culto. Mas, irmãos, na verdade, nós precisamos aumentar o culto. Né? Nós precisamos aumentar, porque o domingo é do Senhor. Né? Aqui acho que nós não teríamos que fazer nada no domingo, além de estarmos adorando a Deus, lendo a Bíblia, estar junto com os irmãos. E aqui fala que eles passavam esse primeiro dia da semana, que era o domingo, eles repartiam o cálice e a ceia e as refeições. Então, eles passavam o dia ali. E ali, nesse acontecimento com Eutico, foi exatamente isso. Paulo começa a ministrar, e uma ministração longa. Né? Nós vemos aqui que Paulo ele varou a tarde, varou a noite, à meia-noite, irmãos, à meia-noite, o Eutico, aquele jovem que estava sentado na janela no 3º andar. O que aconteceu com o Eutico? Ele cai ali do 3º andar e pelos relatos ali das pessoas que foram socorrer, ele estava morto. Ele morreu ali. Mas Paulo fala que, nesse momento, Paulo desce ali, né? Ali onde ele estava, que era o 3º andar, né? Que Eutico estava sentado na janela do 3º andar, Paulo estava ministrando ali. Ele desce lá embaixo, ele abraça aquele menino e ali diz que fiquem tranquilos. Ele fala, fiquem tranquilos, o menino está vivo, o rapaz está vivo, fica tranquilo. E sabe o que acontece depois? Vão voltar lá, vão voltar para pregar. E ali depois, irmãos, diz que Paulo pregou até o amanhecer. Paulo não parou ali, não. Ele continuou pregando até o amanhecer. Irmãos, esse relato mostra, irmãos, o poder de Deus e o zelo pastoral de Paulo. Olha só. O poder de Deus, né, de ressuscitar aquele menino ali, através do apóstolo Paulo, e o zelo, né, e o zelo pastoral de Paulo, de descer lá, orar para aquele menino. E aqui diz que Paulo, mesmo cansado da viagem, né, os irmãos falam que ele chegou ali da viagem e já encontrou esses irmãos. E mesmo cansado da viagem, ele dedica tempo aos irmãos
e Deus confirma o seu ministério com esse milagre do Eutico ressuscitar. Maravilhoso, irmãos. Então, na verdade, irmãos, a obra de Deus, ela não cansa. Não cansa. Eu acho engraçado. A Érica, ela sempre tem uma frase que me anima, né? Ela fala assim, irmãos, descansar só na glória. Então, às vezes, nós temos reunião na segunda, na terça, na quarta, na quinta. O Arthur chegou de viagem, irmão, só para vocês saberem, o Arthur acabou de chegar de viagem e ficou uma semana fora de casa. E ele está aqui com a Tamires, nos ajudando nessa aula, né? Podia estar em casa, né? Descansando, semana inteira trabalhando, fora da cidade, estava lá em Minas, Juiz de Fora. Ele chega cansado, assim que ele chega, já manda mensagem: pastor, estou aqui, vamos lá? Opa, vamos embora. Então, isso aqui mostra, irmãos, cuidado com a obra, mostra zelo, né? Então, nós vemos isso. Então, mesmo cansado ali, Paulo da viagem, Paulo dedica tempo aos irmãos. Isso é precioso, irmãos. Vou falar uma coisa para você: não se cansa da obra, não, irmão. Nós só nos cansamos da obra de Deus quando nós fazemos a obra na força do nosso braço. Aí cansa. Aí cansa. Eu, eu fico pensando, né? Tem tanta gente que perde oportunidades, né? Perde alguns cultos, perde a oportunidade de estar em alguma reunião, fazer algo para Deus, né? Talvez porque está cansado. Irmãos, esse cansaço, ele demonstra que está fazendo na força do braço. Nós vemos a palavra, né, que fala assim: maldito o homem que confia no homem, na força do seu próprio braço. E quando essa palavra vem para nós, não é que é maldito o homem que confia no outro homem, não. Você não é maldito porque confia no fulano ou confia no ciclano, não. Nós somos malditos quando nós confiamos na nossa força do braço. Então a obra de Deus, irmãos, ela não é feita na força do braço. A obra de Deus, ela é feita pelo Espírito Santo. E sendo feita pelo Espírito Santo, irmão, a gente pode fazer como Paulo, virar à noite fazendo a obra que ela não cansa. É isso que Paulo nos ensina aqui. É por isso que todos os capítulos de Atos, a maioria deles, nós falamos assim: fulano de tal, sendo cheio do Espírito Santo. Fulano de tal agora cheio do Espírito Santo. E nós vemos Paulo cheio do Espírito Santo, que ele podia estar cansado em viagem, podia estar sendo surrado, tantas coisas, mas ele não para, ele continua ministrando. E o zelo de Deus e o cuidado dele, que Deus confirma esse ministério, fazendo aquele jovem, o Tico, ressuscitar através de Paulo ali. Irmãos, isso aqui também revela o valor da palavra, valor da comunhão e o valor da palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Irmãos, valorize. Valorize a palavra de Deus. Valorize a comunhão com os irmãos. Isso é precioso, irmãos. E isso nos fortalece. Sabe, encontrar com os irmãos, às vezes a gente chega cansado mesmo. Cansaço é o corpo cansa. Às vezes o corpo está cansado, mas quando a gente encontra com os irmãos, a gente está em comunhão, está num grupo, está na igreja, está em alguma reunião, irmãos, as nossas forças são renovadas. E a gente se fortalece ali e fica como Paulo. Se tiver que pregar até meia-noite, a gente prega. Essa aula aqui, irmãos, se Deus estender aqui por 3, 4 horas, irmãos, eu não vou estar cansado, não. Eu espero que você também não se canse de ouvir. E por quê, irmãos? Porque tudo é feito pelo Espírito Santo, então nós precisamos valorizar. Irmãos, só pense o quanto que você tem valorizado a comunhão com os irmãos. Quanto que você tem valorizado a palavra de Deus. Valorizado. Isso é importante. E uma das partes mais emocionantes, né, do livro de Atos, não só de Atos, como é uma das mais emocionantes, eu vejo como toda a Bíblia, mostra que Paulo,
sabendo que não voltaria mais a Éfeso, ele reúne os presbíteros da igreja e faz um discurso cheio de conselhos e de advertências. Olha só, irmãos, olha o cuidado de Paulo aqui. Ele sabendo que não iria ver mais aqueles irmãos ali da igreja de Éfeso, aquela liderança ali, os seus discípulos. Ele reúne eles mais uma vez, pela última vez, para fazer um discurso com conselhos e advertências. Então ele começa a relembrar o seu próprio exemplo, o próprio exemplo dele, né? Está lá no versículo 18. Olha o que ele fala no versículo 18, usando o próprio exemplo dele. Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Olha o que ele fala para aqueles irmãos. Vocês sabem como eu vivi. Vocês sabem como eu vivi todo o tempo que eu estive com vocês. E que está dizendo assim, ficamos 3 anos juntos em Éfeso. Caminhamos 3 anos juntos. E nós nos encontrávamos todos os dias. Eu estava na sua casa, estava na casa do um, na casa do outro. Vocês sabem como eu vivi. Então, irmãos, essa frase de Paulo, ela mostra que liderança cristã não é apenas ensinar. Não é apenas ensinar, como eu estou ensinando para os irmãos aqui hoje. Paulo, ele nos ensina que uma liderança cristã, e agora falar muito com os líderes nossos aqui da igreja, pastores, pastoras, discipuladores, os líderes que nós temos aqui. Você, que talvez não tenha título de líder ainda, mas você já é um líder. Se veja como líder, porque você lidera a sua casa, você lidera seus filhos. Talvez no lugar que você trabalha, você exerce uma função de liderança. Aqui na igreja, você tem liderado. Então, essa frase de Paulo, que vocês sabem como eu vivi todo esse tempo em que estive com vocês, ela mostra que liderança cristã não é só ensino, mas é viver de forma íntegra. O que é íntegra, irmãos? É ser inteiro. Então, ele está falando assim: vocês sabem que a minha vida ela é inteira dedicada à obra de Deus. Não era parte, não. Uma coisa que nós precisamos de cristãos, irmãos, na igreja hoje, de pessoas que sejam íntegras. O que é ser isso? Pessoas que sejam inteiras em Deus. Pessoas que estejam inteiras em Cristo. Que sejam pessoas que o seu falar seja sim, sim, não, não. Pessoas que não sejam volúveis, ora está bem, ora está ruim. Ah, se está fazendo o que gosta, está ótimo, estou fazendo. Se está fazendo o que não gosta, eu não vou fazer mais. Isso não é ser íntegro, não é ser inteiro. Nós somos íntegros, irmãos, em tudo. Nós somos íntegros, como Paulo disse, né? Eu aprendi a viver, ser íntegro. Paulo usa a seguinte frase, num dos contextos da Bíblia. Ele diz assim: eu aprendi a viver tanto na fartura quanto na escassez. Ou seja, ele era inteiro. Ele não mudava de acordo com as estações, ele não mudava de acordo com as perseguições ou não perseguições. Se ele estava sendo perseguido, ele era o Paulo, aquele que plantava igreja, aquele que evangelizava, aquele que as suas roupas jogadas nos enfermos curavam, como nós vimos semana passada. Ele era inteiro. Então, Paulo está dizendo: vocês sabem, vocês sabem. Irmãos, é bom isso aí, né? Testemunho. Sabe, irmãos? Então, ser pastor é isso. Está pastoreando, irmãos, mas aqueles irmãos, Paulo ele era de uma forma íntegra, humildade e dedicação, como Paulo fez. Então, o que está mostrando isso para nós quando Paulo fala essa frase: eu vivi todo o tempo, vocês sabem como eu vivi todo esse tempo com vocês. Você deve saber.
todo esse tempo que você anda com o seu líder no grupo, você tem que saber como que ele é. Você é jovem, tem que saber como que é o seu líder de jovem. E, aliás, os jovens têm um excelente líder, tanto que eles estão aqui comigo. Tanto o Arthur e a Tamires. E como eu falei, o Arthur chegou agora há pouco do trabalho, cansado, mas está aqui. Então você sabe quem é o Arthur, você sabe, jovem, quem é a Tamires. Você sabe como eles têm vivido. E tem que seguir o exemplo. Paulo está dizendo para aqueles presbíteros ali das igrejas, falando, vocês sabem como eu tenho sido com vocês todo esse tempo. E é isso que vocês têm que ser para as outras pessoas. Então você que está aí na sua casa, você tem que saber como que é o seu líder, seu discipulador, conhecer o seu pastor, saber como é seu pastor. Se o seu pastor, você não vê que o seu pastor é íntegro, irmão, você não é obrigado a andar com ele. Se você vê alguma coisa na minha vida, que eu não estou sendo íntegro, que eu não tenho sido humilde e dedicado na obra, irmãos, eu não estou sendo exemplos, irmãos. Então as pessoas que caminham com você, mesmo que você não tenha um cargo de liderança na igreja, mas as pessoas que caminham com você, você jovem na escola, você no seu trabalho, as pessoas têm que ver em você isso que eles viram em Paulo. Ou seja, irmãos, depois desse exemplo que Paulo dá, da própria vida dele, Paulo revela a sua convicção agora de ir para Jerusalém. Então, Paulo, ele quer ir para Jerusalém, mesmo sabendo, ele diz lá, né? Mesmo sabendo do sofrimento, das prisões, das perseguições, que ele iria sofrer lá. Por que que ele sabia? Porque o Espírito Santo já tinha revelado para ele isso. Ah, como que o Espírito Santo revelou para ele isso? Porque ele era íntimo com o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo pode revelar algumas coisas para você, irmão? Intimidade. Diz uma coisa, você revela a sua vida para qualquer um? Você revela da sua vida para quem você conheceu hoje lá no seu trabalho? Você revela da sua vida para quem você conheceu hoje lá na condução, no transporte? Não. Mas você revela a sua vida para sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido, pessoas que nós temos intimidade, pessoas que caminham conosco. Eu revelo da minha vida, irmãos, eu não revelo a minha vida para qualquer um, mas eu revelo minha vida para o pastor que anda comigo, para os discipuladores que andam comigo, eles revelam a vida deles para mim. Então, se você quiser ter a revelação do Espírito Santo na sua vida, meu irmão, você precisa ter intimidade com ele. Porque ele só vai revelar algo para você a partir do momento que você tiver intimidade. Então, nós vemos aqui que Paulo fala assim: eu sei que chegando lá em Jerusalém, eu sei que o que me espera ali são prisões, perseguição, eu sei que é sofrimento. Por que que eu sei? Porque o Espírito Santo, que é íntimo meu, já me falou isso. Tá vendo, irmãos? Mas mesmo assim, Paulo, ele deseja ir para Jerusalém. Por quê, irmãos? Porque mostra, isso revela o coração de Paulo, um verdadeiro coração de servo de Cristo. Não importa o que vai achar ali, que eu vou achar lá. E eu sei que eu vou achar perseguições e prisões. Mas o meu coração está na obra de Deus, ele fala. Está em Cristo. Estou disposto a tudo para completar o ministério que eu recebi de Cristo. Irmãos, são perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos. Eu faço. Eu estou fazendo para mim. Eu queria que você fizesse para você também. Você está disposto a tudo para completar o ministério que você recebeu? Seguindo a direção do Espírito Santo? Ou se o Espírito Santo revela algo para você e falar a você, não, estou fora, não vou não. Não vou. O Espírito Santo já falou, eu não vou lá, vão me perseguir, vão me bater, vão zombar de mim, vão me agredir, eu vou sofrer. Não, não vou não, não vou. Não, irmãos.
coração de servo, o Espírito Santo revela para aqueles que, Paulo disse, né, que combate o bom combate. Combate o bom combate. Encerra a carreira e guarda a fé. Então, eu e você, irmão, nós precisamos seguir esse exemplo de Paulo. Paulo, mesmo tendo essa intimidade com o Espírito Santo, mesmo sabendo o que o esperava em Jerusalém, ele fala: estou disposto a tudo para completar esse ministério que eu recebi, segundo a direção do Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que está mandando eu ir lá, se o Espírito Santo está me avisando que eu vou seguir lá, eu não vou deixar, eu vou continuar, eu vou fazer, eu vou. Por quê? Porque eu quero completar essa carreira. Irmãos, isso é maravilhoso. E no versículo 28, irmãos, nós vemos que ele pede, assim, ele pede para que aqueles presbíteros que estão ali das igrejas, e esse discurso específico ali para os irmãos de Éfeso, ele fala assim, para que ele cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho. Lá no versículo 28 ele fala isso, olha, que vocês possam cuidar de vocês e cuidem do rebanho que vai estar sob os seus cuidados. Isso aqui também, irmãos, é uma exortação para nós, da igreja atual hoje. Cuidar do rebanho começa com o cuidado pessoal do líder. Cuidar do rebanho começa com o cuidado pessoal do pastor. Então, o pastor, antes de cuidar do rebanho, ele precisa cuidar dele. O líder, antes de cuidar dos membros do grupo, ele precisa cuidar dele. Ou seja, eu preciso estar bem como líder, eu preciso estar bem como pastor, para que eu possa cuidar do rebanho. Ou seja, então esse cuidado, irmãos, é um chamado à vigilância. Ou seja, eu preciso, se tem alguém que precisa vigiar nessa igreja, meu irmão, o que mais precisa vigiar nessa igreja, a sua própria vida, sou eu mesmo. Eu que sou o pastor da igreja. A minha vida, ela precisa ser uma vida íntegra, uma vida dedicada e humilde diante de Deus. Eu preciso me afastar do mal. Eu preciso me afastar das coisas pecaminosas. Eu preciso me afastar das ciladas do diabo. Eu preciso, como pastor. Você, líder, precisa, como líder, precisa se afastar. Então, Paulo está dizendo para aqueles presbíteros: antes de vocês cuidarem do rebanho, cuidem de vocês mesmos em primeiro lugar. Vocês precisam estar bem. E cuidem do rebanho. Então, irmãos, eu estou cuidando do rebanho. Você que faz parte desse rebanho sementes aqui, irmãos, essas aulas estão mostrando o cuidado que eu tenho com a igreja. Mas antes de cuidar dos irmãos, eu estou cuidando de mim, da minha casa, da minha vida, do cuidado da minha esposa, dos meus filhos, das minhas filhas, dos meus netos, para que eu possa cuidar bem de vocês. Então, ele começa com o cuidado pessoal do líder, de um chamado à vigilância, ao ensino fiel e à proteção contra os falsos mestres. Olha que interessante, irmãos. Um chamado à vigilância. Temos que vigiar. Ao ensino fiel. O ensino fiel, o que é, irmãos? É ensinar o que a palavra de Deus está escrita. O que está escrito na palavra de Deus. Essa ministração, esse ensino exortativo, expositivo. Exortativo e expositivo, né? Expositivo por quê? Está nos exortando, expondo a palavra de Deus. Hoje eu estou fazendo aqui, nós estamos expondo o capítulo 20 de Atos, nós estamos ensinando em cima do capítulo 20 de Atos. Esse é o ensino fiel às Escrituras. E a proteção contra os falsos mestres, né? Que Paulo fala assim, desses falsos mestres, ele simboliza aqui como lobos ferozes. Lobos ferozes. Então ele está falando assim, tomem cuidado. Cuidem de vocês e cuidem do rebanho. Cuidado, porque quando eu partir, eu tenho certeza que lobos ferozes vão entrar aqui no meio para tentar roubar tudo aquilo que vocês aprenderam e foi ensinado. Olha só que maravilhoso. Então, irmãos,
Eu, como pastor, eu tenho que tomar cuidado contra os falsos mestres. Tenho que tomar cuidado com esses lobos ferozes. E esse é o motivo que nós estamos também no ON, que nós estamos agora ministrando essa palavra, porque tinha poucas pessoas fazendo o curso aqui, mas algumas pessoas sendo ministradas por YouTube, por pastores que você não conhece, não sabe da vida, e pastores que até eu conheço e sei que não tem moral para estar ensinando os irmãos, porque tem a vida não é correta. Por isso que ele fala além do ensino. Olha que interessante, irmãos. Além da vigilância, que tem que ser um ensino fiel à palavra. Então, irmãos, toma cuidado com os falsos mestres. E a Bíblia diz que nos finais dos tempos, né, se levantarão muitos falsos mestres. Os falsos mestres já estão aí, irmãos, já são levantados, tentando desviar as ovelhas de Cristo. E ele fala aqui, então temos que tomar cuidado. Então eu, como pastor, irmão, além de eu cuidar da minha vida, da minha casa, da minha família, eu preciso ter o cuidado com os irmãos, para não ser enganado por esses lobos ferozes, por esses falsos mestres, que agora estão na rede social. Isso é importante, irmãos. Então, a gente precisa saber que nós estamos dando o púlpito. Sabe, eu tenho cuidado de trazer os irmãos aqui para ministrar aqui no culto, pastores que eu conheço, pessoas que caminharam comigo, que caminham comigo, pessoas que eu sei da vida, da integridade dele, do caráter, que sei a família. Nós não podemos trazer qualquer um para ministrar na igreja. Só porque tem uma boa retórica, tem uma boa palavra, tem uma eloquência. Eloquência, irmãos, retórica, qualquer um que fizer um curso de linguística, qualquer um que fizer um curso de palestrante, qualquer político que nós vemos aí, irmãos, tem político enganando a gente aí o tempo todo, né? Nós vemos que político promete coisa, fala coisa que ele mesmo sabe que ele não vai fazer, mas ele é um falso mestre, ele é um lobo feroz, ele só está atrás de voto. A igreja não pode ser assim. Só pode falar na igreja aqueles que têm uma vida cheia do Espírito Santo, aqueles que têm uma vida íntegra diante de Deus, aqueles que têm uma vida humilde e dedicada a Deus. Então, esse cuidado o pastor precisa ter, não é qualquer um que vai falar na igreja, não é qualquer um que vai me pegar o microfone, não, porque eu sei o cuidado que eu tenho que ter com você. Sabe por que eu tenho que ser assim? Porque eu tenho zelo por você, querido, você que está sendo essa palavra hoje. Eu sei o quanto que vai de dedicação para montar um simples capítulo da palavra de Deus, o quanto que nós temos que orar, jejuar, buscar na semana a direção de Deus, para que eu não fale nada que venha desviar você do caminho de Deus. Eu não quero ser conhecido como um lobo feroz. Eu não quero ser conhecido como um falso mestre. Eu quero ser conhecido como aquele que traz uma palavra que edifica a sua vida, assim como Paulo. Então, Paulo, irmãos, aqui ele está encerrando agora esse discurso com um gesto comovente ali, né? Então ele chega agora e fala para aqueles irmãos: hoje é a última vez que vocês vão ver minha face. E ali diz que há choro, abraços e a tristeza final ali daqueles irmãos. Irmãos, isso revela o forte vínculo de amor entre Paulo e a igreja. Os irmãos choraram. Os irmãos abraçaram ele. Os irmãos se entristeceram com essas palavras de não vê-lo mais. Então isso mostra, irmãos, que Paulo tinha vínculo com aquela igreja. Outra coisa que um líder precisa ter com o seu grupo, uma coisa que o pastor precisa ter com a igreja, é vínculo. É vínculo, irmãos. Saber que aquele irmão vai fazer falta. Saber que aquele irmão é importante para você. E aqui, nesse choro, nesse abraço e nessa tristeza, até demonstrando o quê? O quanto que a presença de Paulo ia fazer falta para aqueles irmãos. O quanto que aqueles irmãos amavam a Paulo, o quanto aqueles irmãos amavam ser ensinados por Paulo, o quanto aqueles irmãos amavam a companhia de Paulo.
É isso que nós precisamos, irmão. Isso mostra vínculo entre Paulo e a igreja, isso mostra vínculo entre o pastor e a igreja, vínculo entre a igreja dos líderes com os irmãos. Isso mostra o seu vínculo que você tem com os irmãos aqui da igreja, o relacionamento que você tem com os irmãos aqui. Ou seja, irmãos, isso mostra que o nosso ministério, antes de tudo, ele deve ser relacional. Tem que ser um ministério alicerçado em relacionamentos. Relacionamento como? Horizontal e vertical. Amém? Ter um relacionamento com Deus na horizontal, não, com Deus na vertical e na horizontal com os irmãos. Então, o relacionamento com Deus na vertical e o relacionamento com a igreja no horizontal. Isso é importante, irmãos. Você que está no grupo, você precisa ter relacionamento com o seu grupo. Você que está aqui na igreja, você precisa ter relacionamento com a igreja, não só com o grupo, com a igreja. Tem que ter relacionamento. Tem que ser relacionamento. Então, irmãos, é isso que nós precisamos cativar e cultivar dentro da igreja. Relacionamento. Eu gosto quando os irmãos dão sugestões, né? Porque às vezes nos ajudam a pastorear, né? E nós temos o líder aqui, irmão, só para mostrar como que isso é importante, como que esses irmãos estão interessados mesmo e dedicados nessa obra aqui. O irmão Luciano, ele chegou para nós, aliás, ele chegou para a pastora, comentou um negócio aí que eu achei excelente. Nós tivemos o nosso último café dia 19, e nós estamos chamando um café de comunhão, né? Cada 3 meses, 4 meses, nós estamos fazendo esse café de manhã aqui na igreja. Só que nós fazemos como? A gente coloca ali as mesas com os grupos e cada um do seu grupo traz o alimento do grupo e coloca ali na mesa. E o grupo come entre eles ali mesmo, cada grupo está comendo entre eles, né? Comunhão com o grupo. Mas é uma sugestão que o Luciano deu, que eu achei muito boa e que nós vamos adotar no próximo café. Colocar uma mesa única. Nós vamos colocar 2 ou 3 mesas e o que nós vamos fazer? Todo o alimento vai ser colocado nessa mesa aí, nessa mesa. E a igreja, ela vai sentar nas mesas, não precisa ser com o seu grupo. Pode ser com o irmão, você pode sentar com os jovens vão sentar com os grupos dos adultos, dos casais. Então nós vamos fazer isso. Por quê, irmãos? Para criar relacionamento mesmo. Depois que ele falou isso, eu pensei, é verdade, Ever. O que o Luciano falou é verdade. A gente faz um culto de comunhão. A gente está separando os grupos. A gente faz um culto de comunhão, mas nós estamos colocando cada grupo numa mesa e cada alimento na mesa do grupo. Então, para ter comunhão de verdade, nós vamos mudar. Então, vamos colocar assim, uma mesa só, todo mundo vai trazer o alimento, vai colocar nessa mesa, e na hora de compartilhar nas mesas, a gente vai sentar tudo misturado e todo mundo pode comer dessa mesa, tudo que tiver ali. Aí nós vamos ver uma comunhão mesmo. Então, é uma melhoria aqui, uma ideia que o líder deu, que eu achei importante. Por isso que é importante a gente não pastorear sozinho, a gente precisa ter equipe. Isso mostra esses irmãos que andaram com Paulo nessa viagem, né? Isso mostra esse discurso com Paulo, né? De discipular e honrar os irmãos no que eles estão fazendo. Amém, irmãos? Então, para encerrar esse capítulo, né, 20, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Eu sempre gosto de deixar para o final algo que Deus falou comigo, alguns pontos que Deus falou comigo no capítulo. Então, o primeiro ponto, marca bem aí. Liderança é exemplo e não apenas discurso. Então, uma coisa que me chamou a atenção aqui, nesse capítulo, liderança é exemplo e não apenas discurso. Então, nós lideramos por exemplo e não por discurso. Então, aquilo que eu estou ministrando, eu estou falando para os irmãos, eu preciso viver. Aquilo que o seu líder está ensinando a você, ele precisa viver. Aquilo que você ensina aos outros, você precisa viver ali no seu grupo. Então, liderança é exemplo e não apenas discurso. Então, o que eu estou falando aqui agora, liderança, não estou falando só liderança pastoral, discipulador, líder, não. Estou falando liderança no contexto geral. Todos nós somos líderes, uma hora ou outra. Você é líder. Então, liderança não é só discurso, é exemplo. Seja exemplo.
Pai, você precisa ser exemplo para os seus filhos. Pai e mãe precisam ser exemplo para os seus filhos. Marido, você sempre precisa ser um exemplo para sua esposa. Esposa, você precisa ser um exemplo para o seu marido. Porque dentro da sua casa são vocês que lideram. Amém? Então, a gente precisa liderar por exemplo. Outra coisa que me chamou a atenção, o evangelho exige renúncia. Sabe, irmãos? O evangelho exige renúncia. Para você viver um verdadeiro evangelho, você precisa renunciar a algumas coisas na sua vida. Não tem como a gente continuar vivendo no sim e no não. Ou nós vivemos no sim, ou nós vivemos no não. Temos que renunciar a algumas coisas na nossa vida. Talvez você ainda não rompeu como deveria romper na sua vida ministerial, como família, como profissional, porque você ainda não renunciou a algumas coisas que estão te prejudicando. Então, uma coisa que me chamou a atenção aqui, o evangelho exige renúncia. Outra coisa, irmãos, o cuidado com a igreja é prioridade. O cuidado com a igreja é prioridade. Pastor, mas que igreja? Cuidado com a pintura do prédio? Cuidado com a torneira que está vazando? Cuidado com o chão que está sujo? Também. Mas aqui é prédio, não é igreja. Estamos cuidando do prédio. Quando nós falamos que é preciso ter cuidado com a igreja, eu preciso ter cuidado com você. Você precisa ter cuidado comigo, que sou pastor. Um cuidando do outro. Nós precisamos uns cuidar do outro. Para quê? Para que nós possamos estar bem. Isso é ser igreja. Um cuidando do outro, um abençoando o outro, um se preocupando com o outro. Isso é ser igreja. Outra coisa, a missão segue, mesmo diante das dificuldades. Amém, irmãos? Paulo está mostrando para nós aqui, quando ele decide ir para Jerusalém, mesmo sabendo que ali ele ia encontrar prisões e sofrimento, mas ele não desistiu. Pelo contrário, a missão seguiu, mesmo Paulo sabendo que ia encontrar grandes dificuldades, ia encontrar grandes perseguições e sofrimento ali. Querido, a missão precisa seguir. Eu sei que talvez você está passando por algumas lutas, algumas dificuldades, assim como eu passo, como todos nós passamos. Mas você, irmã, que ministra na classinha, cuida das crianças, você que é um cooperador aqui da igreja, você que lidera os jovens, você que lidera uma rede discipulado, você que lidera na sua casa, a missão precisa seguir. Não é qualquer situação, probleminha e nem um problemão que vai interromper, que pode interromper a sua carreira, sabe? Então, às vezes nós vemos alguns irmãos que por conta de algumas coisas, vou deixar o ministério, pastor, vou deixar o ministério de louvor, porque agora eu estou com uma dificuldade no trabalho, meu horário, eu chego tarde em casa, eu vou deixar, não posso mais cuidar das crianças na classinha, porque agora eu estou com uma joanete no dedo, meu dedo dói. Irmãos, não, 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 não faça isso, não faça isso. A missão deve continuar, querido. Mesmo com a sua joanete no dedo. É no dedo que dá joanete, né? É isso, Tamires? É no dedo que tem joanete que dói? É. Então, mesmo que seu dedinho tá doendo, irmãos, o meu dedo aqui, ó, irmão, eu tô com artrose, meus dedos estão todo torto aqui, cada dia tá entortando mais. Mas, irmão, enquanto eu estiver podendo falar, eu vou continuar ministrando aula, vou continuar pregando. Essa artrite, essa artrose, ou seja lá o quê, não vai me impedir de fazer a obra de Deus, não. Irmãos, e assim nós vamos seguindo. E você também não pode parar. Porque eu vejo os irmãos parando por coisas simples às vezes. Deixa o louvor, deixa o discipulado, deixa de dar aula na classinha, deixa de ser cooperador, vai deixando as coisas, irmãos. Pelo contrário. Paulo, sabendo que ia encontrar de luta, dificuldade, ele continuou. Outra coisa, irmãos, o ministério é feito com relacionamentos. Amém? Uma coisa importante que me sustenta em pé, o que tem me sustentado em pé, além do Senhor Jesus Cristo, são os irmãos. É o relacionamento que eu tenho com os irmãos aqui da igreja. É o relacionamento que eu tenho com alguns pastores
que quando eu sento na mesa para a gente tomar um café, nas nossas reuniões, a gente ouve uma palavra, um incentivo, tudo isso é relacionamento. Então você precisa ter relacionamento. Se relacione. Sabe, irmãos, uma coisa que eu falo para você, não acaba o culto e vai embora correndo, não, irmão. Sabe, às vezes eu vejo alguns irmãos que dá o amém. Acabei de falar a letra M, que é a última letra do amém. O irmão já está aqui na porta, pronto para ir embora. Não faz isso, não, irmãos. Dá um tempinho. Conversa com o irmão, dá um abraço. Aproveita, principalmente aquele que você não tem intimidade ainda, nunca conversou. Senta, dá um abraço. Ô, irmão, boa semana. Eu quero orar por você. Busque relacionamento no seu grupo, aqui na igreja. No seu trabalho, é importante se relacionar com pessoas também. Pessoas que você possa ser exemplo para elas, né? Bom exemplo. E, para encerrar, irmãos, uma coisa que eu marquei aqui. O poder de Deus se manifesta na fragilidade humana. Somos frágeis. Então eu não posso confiar na força do meu braço. Por mais forte que eu possa ser, por mais peso que eu possa levantar na academia, irmãos, eu não posso me sentir tão forte que eu não venha depender de Deus e dos irmãos. Nós precisamos saber que o poder de Deus se manifesta na nossa fragilidade humana. Nós somos frágeis. Fisicamente nós somos frágeis, emocionalmente nós somos frágeis, mas espiritualmente nós precisamos nos fortalecer em Deus. Amém, irmãos? Quando o nosso espírito está forte em Deus, assim como Paulo disse, quando estou fraco, aí eu estou forte. Quando eu estou forte, aí eu estou fraco. Por que ele fala isso? Quando ele está forte na sua carne, espiritualmente ele está fraco em Deus, mas mesmo ele estando fragilizado no corpo, mesmo ele estando fragilizado na alma, com as suas emoções abaladas, mas ele sabe que o poder de Deus se manifesta nessa fragilidade. E enquanto a sua alma e o seu corpo está frágil, ele está sendo fortalecido no espírito. Amém, irmãos? Então, o capítulo 20, vocês viram como é importante cada capítulo? E o capítulo 20, ele nos mostrou tudo isso. E eu espero que você tenha entendido. Espero ter sido claro com os irmãos. E semana que vem nós vamos para o capítulo 21, né? E vamos continuando, avançando. E Deus vai nos abençoando. Também quero agradecer aos irmãos. Obrigado por você ter dedicado esses minutos aí, né? Essa uma horinha para estar me ouvindo, para estar ouvindo essa aula. Compartilhe esse link, querido. Você que está na sua casa, compartilhe esse link dessa aula com seus familiares, com seus amigos, seus parentes, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade de ouvir, ler a Bíblia e dessa maneira que nós estamos lendo aqui e aprendendo junto. Mas às vezes você pode ser canal de bênção para alguém, mesmo que essa pessoa não esteja na igreja. Compartilhe. Como o Arthur disse outro dia, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve aí no nosso canal, aciona o sininho aí para a próxima aula e vai ser bênção. Amém, querido? Quero orar por você agora. Abaixe sua cabeça, em onde você está. Abraça aí, se você estiver com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Se abrace agora, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por mais esse momento precioso que tivemos na tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos conduziu nessa aula. Obrigado pelo teu Espírito Santo que tem ajudado os irmãos na compreensão dessa aula. Que possamos, ó Deus, a cada dia ser edificados na sua palavra, a cada dia mais aprendendo do Senhor, fortalecendo, e como nós vimos nesse capítulo 20, que nós como igreja possamos ter maturidade espiritual, que nós possamos a cada aula, nós possamos amadurecer mais no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoe os irmãos, dai-nos uma noite de sono abençoada, uma noite de graça, uma noite de paz. Cuide de nós, cuida da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas esposas, dos nossos maridos.
Continue cuidando, Deus, da igreja do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém? E que amanhã, quarta-feira, quando nós estivermos nos grupos, nós possamos dar continuidade a essa ministração desse capítulo 20. Possamos ali ter essa resenha, possamos ruminar essa palavra, esse capítulo, e que possamos também ser edificados nos grupos amanhã, em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo, tchau, tchau. Até a próxima.